Já não fazia isto assim há meses, completamente. Vamos então retomar as nossas aulas semanais e hoje, como eu vos disse no e-mail e nas stories, vamos falar sobre nitritos e nitratos. Alô Elizabeth e Anabela, foram as primeiras. Que bom ter gente, é bom voltar a fazer isto, eu não fazia isto há tanto tempo, agora assim estava aqui à procura de como é que se fazia a live e pensei, já não faço uma live há muito tempo. Alô querida Anabela, guardiã, 2 cursos feitos, 3, não é? Fez 3 cursos já comigo. Então vamos cá, temos a Catarina também, a Elizabeth também, que giro, alô Elizabeth. Ok, está tudo bem. Então, vamos falar de nitritos e vão colocando as vossas dúvidas sobre nitritos. Vamos fazer uma live curtinha, está bem? Se é uma coisa, pá, às 7h30 já estamos despachados, porque o pessoal não pode... É a primeira vez que vejo uma live comigo, será? O pessoal tem mais coisas que fazer, não é? Inclusive o jantar. Portanto, a única coisa que eu vos peço é que façam o jantar com poucos nitritos, porque não é assim uma coisa muito boa, tá? Já vos vou ensinar um truque para vocês detectarem as coisas também nos rótulos, mas uma forma simples de perceber. Nós temos os nitritos e os nitratos. Os nitratos é tipo, nitratos, é uma coisa que até que é porreira. Os nitritos, não, tá? Portanto, pensem assim, nitratos, e assim já vão conseguir distinguir com muita facilidade esta ideia do que é bom e do que não é. Pode parecer assim um bocadinho primária a maneira como eu estou a explicar, mas é uma forma fácil de nós retermos as coisas. Alô pessoal, vamos então dando olá. Isto é quase que assim um pré-aquecimento para o nosso curso, mas houve aqui uma altura em que eu fazia as aulas quase semanais, depois com as rubricas em televisão e montes de coisas a acontecerem não dava para tudo e hoje decidi que estava na altura de retomar. Fevereiro é sempre um mês muito engraçado para mim, porque foi o mês também do primeiro livro, o lançamento do primeiro livro, vários projetos profissionais são sempre em fevereiro, curiosamente. Aliás, o curso gratuito não começa no dia 16 e termina no dia 20 por acaso, é que faz exatamente 4 anos que o primeiro livro está cá fora, o Sabe o que anda a comer. Então vamos lá à aula propriamente dita. Nitritos e nitratos, o que são e para que servem? Esta aula vai ficar gravada, está bem? Faz parte do programa das aulas semanais e a partir de agora vão começar a recebê-las também por e-mail, porque eu sinto que há cada vez mais pessoas que estão a afastar-se das redes sociais, não querem Facebook nem Instagram. Está tudo bem, compreendo-os perfeitamente. E então o que eu vou fazer é gravo isto e acabo por enviar por e-mail. O curso é que não será gravado, está bem? O curso é entregue mesmo ao vivo. Então vamos lá. Nitritos e nitratos, o que é que são e para que é que servem? Porque é que a indústria acaba por usar, estão aqui a abanar, porque é que a indústria acaba por usar este tipo de conservantes? Porque no fundo eles são conservantes. Mas atenção, já vamos ver, os nitritos e os nitratos não acontecem só nos corredores da indústria, eles andem aí, portanto, ou seja, acabam por ser sais que acontecem de forma também natural. Portanto, não são só coisas más. O objetivo aqui não é só explicar a parte negativa dos nitratos e dos nitritos. Então vamos lá, o que é que são? São sais, ok? Que são frequentemente usados na cura, nomeadamente das carnes e de outros alimentos perecíveis. O que é um alimento perecível? Para quem chegou há menos tempo e conhece o meu trabalho há menos tempo. Um alimento perecível, eu vou desligar os comentários que é para ser mais fácil para vocês verem. Desativar comentários, coloquem as vossas dúvidas no ponto de interrogação, que depois no final eu vou lá. Os alimentos perecíveis são aqueles que se estragam com muita facilidade, são aqueles que têm muito mais água, proteína, são aqueles mais apetecíveis para os vírus e para as bactérias e para os fungos e por aí fora, tá bem? Portanto,
estes nitratos e estes nitritos quando são adicionados, porque eles andam por aí de forma natural, quando são adicionados na indústria, eles têm um objetivo. Existe muito o ataque à indústria, e até porque esta questão dos nitritos e dos nitratos já vamos ver que tem aqui um prejuízo para a nossa saúde, nomeadamente carcinogénico, portanto cancro, mas existe um ataque muito grande à indústria e achamos sempre são os meninos mal comportados porque acabam por adicionar estes alimentos, estes aditivos aos nossos alimentos para tornar os alimentos cancerígenos. Atenção que o objetivo inicial não é de todo esse, nem o inicial nem o final. O que acontece é que ou eu tenho uma carne fresca ou eu tenho que prolongar a validade dessa carne. E o que se conhece à data são os nitritos e os nitratos que nós adicionamos à carne para ela ficar com mais cor, porque todos nós já compramos um bife fresco, não é? Compramos o bife, chegamos a casa e a fim de 1 ou 2 horas estiver em cima da bancada, não devem colocar, mas ele fica mais seco, fica assim mais acastanhado, fica com uma cor, parece que está estragado. Porquê? Porque a hemoglobina já se transformou numa outra molécula, está mais desidratado, não está tão vivo e não tem aquele vermelho vivo e nós achamos que pronto, já não é vermelho vivo, já não é carne. E como nós sabemos que, nós neste caso estou a falar dos engenheiros alimentares da indústria, sabe que o consumidor consome com os olhos, eu inclusive, okay? Todos nós somos consumidores e os olhos são sempre os primeiros a comer. Se nós apresentássemos uma carne com uma cor acastanhada, ninguém ia pegar nela, iam achar, porque há muita baixa, a literacia alimentar é muito baixa em Portugal e no mundo. E então, se ela for mais acastanhada, eu vou pensar, olha, está estragada ou qualquer coisa do género, quando na verdade ela está só ali há mais tempo, portanto está com menos oxigênio, é uma carne menos viva. Então eles pensaram, ok, vamos adicionar os nitritos e os nitratos, que não só melhora o sabor, como também mantém a cor viva. Tá? Portanto, este é um dos objetivos. Mas tem também aqui um outro objetivo, que é esses nitritos e esses nitratos, se não estiverem lá, vai haver conquista de uma bactéria que é o Clostridium botulinum, que é só assim, para começar a conversa, uma das bactérias mais patogénicas do mundo, que produz uma das toxinas mais potentes do mundo. O Clostridium botulinum é a mesma bactéria que produz o Botox. Só que para produzir Botox está tudo bem, porque faz uma paralisia muscular. Já ter toxina botulínica espalhada deliberadamente e de forma muito pouco controlada pelo organismo é uma coisa que ninguém quer. E, portanto, a indústria, obviamente, tem que controlar isso. Portanto, este é o benefício da indústria. As pessoas acabaram por ter, e nos últimos 40 anos, têm muito menos intoxicações alimentares vindas da indústria. Ainda não é perfeito, não, e se calhar nunca vai ser, mas é muito melhor hoje do que aquilo que era há 40 anos, certezinha absoluta. Portanto, o objetivo deste conservante, destes sais, é efetivamente impedir o desenvolvimento de várias bactérias, nomeadamente o Clostridium botulinum, que é das bactérias mais mortais que nós podemos ter no mundo, está bem? Depois dentro do curso PAC, se alguém que estiver aqui for para o curso PAC, depois exploramos mais isto um bocadinho mais. Então, nitritos. Os nitritos em conjunto com os nitratos, e isto é importante, era aquilo que eu estava a dizer, são adicionados para manter a cor e dar sabor. Mas, temos aqui um mas, há sempre um mas no meio da história, e os nitratos de azeite estrela, eles são usados também em alguns países do mundo. Por acaso há bocadinho estava a falar com um amigo meu de queijos, até na sequência da story anterior. Nunca usem os queijos, nenhuma embalagem, já agora aqui um pequeno parênteses, não tem nada a ver, nenhuma embalagem que esteja fora da sua forma natural e que contenha alimentos deve ser violada para depois ser consumido o alimento. Exemplo, aquela embalagem do queijo está inchada, aquilo que nós chamamos tecnicamente opada. Isso significa que lá dentro existe produção de gás, que provavelmente vem de umas bactérias que nós não queremos trazer para dentro do nosso corpicho. E como não queremos trazer, se aquilo já me dá um indício de que existe ali uma contaminação, não faz sentido prolongar essa contaminação. Não é? Portanto, qualquer embalagem que está fora do seu aspecto normal, eu devo imediatamente rejeitar. Até porque, mas às vezes ainda está dentro da validade e já está inchado, porque provavelmente houve violação da temperatura durante o tempo de vida do produto. Pronto, fecha parênteses. Os nitratos, portanto, como eu estava a dizer, são usados também para prevenir que alguns queijos inchem durante a fermentação. Mais uma vez, porquê?
Normalmente, os animais, as vacas, mais as vacas, que comem muita palha, pronto, muitos alimentos deste género, é natural que esses vegetais tenham bactérias que criam esporos e que criam gás, tá? E o que acontece é que, à medida que elas consomem muito aquilo, é natural que o leite depois também vá, no processo de fermentação, produzir este tal gás, parece que vai inchar o queijo e que vai arrebentar. E então a indústria acaba por, algumas empresas, não são todas, acabam por usar os nitratos nos queijos exatamente por essa razão. Portanto, tem uma função tecnológica. Na indústria, é proibido o uso de aditivos se não tiver um objetivo definido e legal. Está bem? Quem quiser saber mais sobre aditivos alimentares, existe um podcast no meu site que eu fiz com a Mafalda, com a nutricionista Mafalda, o podcast é Alimentação Saudável. Vão ao meu site, em suzetestrela.com, e tenham lá mais assim cá em baixo no home, e tem lá o podcast tudo sobre aditivos, e vão ver também um bocadinho mais sobre os aditivos, e temos os nitratos incluídos nesses mesmos aditivos. Agora, há aqui um ponto importante que eu vos estava a dizer, é que a EFSA, que é a nossa Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, em 2010, porque andava ali assim uns estavam com receio que os nitratos presentes de forma natural nos vegetais, nomeadamente no espinafre, no aipo, na alface, as folhosas mais verdes normalmente têm mais nitratos. Está tudo bem, ok? É uma coisa boa, se eu souber usar, senão transformo aquilo numa coisa má. E por isso é que eu disse na RTP, na Praça da Alegria, que nós não devemos reaquecer alimentos que tenham muitos nitratos no micro-ondas, porque a maneira como o micro-ondas aquece vai transformar isso em nitrosaminas, já lá vamos, ou seja, é transformar uma coisa boa numa coisa má, numa coisa tóxica. E então estava eu a dizer, e também vem explicado na revista Paleo deste mês, está bem? De fevereiro e de março. Portanto, vem lá essa parte também explicada, porque é que não devem levar alimentos com folhosas. Por exemplo, agora estamos na hora de jantar. Se eu tiver uma sopa de espinafre, eu não a devo aquecer no micro-ondas, porque os nitratos desse espinafre, que a nutricionista vai dizer, não é rico em nitratos, pois é, e agora, a partir do momento em que vai para dentro do micro-ondas, vai-se passar a ser rico em nitrosaminas. Portanto, era rico numa coisa boa, e eu acabei de o estragar, transformar aquilo numa coisa tóxica para o meu organismo, altamente cancerígeno, está bem? Portanto, pequenas coisinhas deste género é que são importantes no nosso dia-a-dia e que nos protegem a nossa saúde a médio e longo prazo. A alimentação segura é sempre isso, tem a ver com médio, também a curto, obviamente, mas curto, médio e longo prazo. Portanto, os nitratos acontecem de forma natural, estava eu a dizer, em 2010 a EFSA, a Autoridade Europeia, juntou-se porque estava ali um bocadinho preocupada para perceber se a quantidade de nitratos naturalmente presentes nos alimentos, nas folhosas, era prejudicial, era demasiado para as crianças. Mas depois percebeu-se que afinal não era assim tão grave. E a pergunta é, Suzete, então mas se aquilo vem de forma natural, qual é que é, se é uma coisa boa, qual é que é o problema para as crianças? Porque se existe um problema para as crianças, se calhar também pode haver um problema para os adultos, se fizerem isto de forma continuada. Já vos explico. É que o nosso corpo tem coisas muito interessantes. Então, os nitratos também aparecem de forma natural no nosso meio ambiente. Aliás, dos nitratos e dos nitritos que prejudicam a nossa saúde, segundo os relatórios da Autoridade Europeia, repito, segundo os relatórios, que valem o que valem, portanto são relatórios, são válidos, são da nossa Autoridade Europeia, mas eu defendo sempre que a verdade nunca é absoluta. Eu acho sempre que as verdades estão partilhadas. Tenho sempre muito medo de verdades absolutas. Aliás, aprendi em ciência que nós temos que questionar sempre tudo e os relatórios sugerem sempre isso. O relatório diz isto, mas também diz que é importante continuar a pesquisar e continuar a fazer mais testes e mais estudos e por aí fora. Portanto, estava eu a dizer, daqueles que nos criam cancro, o que acontece, ou que criam cancro às pessoas, vou aqui bater na madeira, batam vocês na madeira, daqueles que geram cancro, acredita-se que apenas 5% chega até nós através da alimentação. Os outros 95% provavelmente têm a ver com outras exposições a materiais, ao ar, portanto, ou seja, um contaminante ambiental. Portanto, os nitratos têm essa desvantagem, são contaminantes ambientais. E é a razão pela qual eles acabam também por entrar na nossa cadeia alimentar.
Portanto, eles não chegam aos nossos alimentos só porque a indústria os adiciona. Eles chegam também através dos nossos alimentos, porque os nossos alimentos são produzidos num planeta Terra que já está contaminado com nitritos e nitratos, nomeadamente os nitratos. E também, quando eu tenho uma exploração agropecuária ao lado, assim, vizinha, de uma exploração de alface, de folhosas, eu devo ter sempre ali algum receio, porque é muito natural que haja aquilo que nós chamamos de contaminações cruzadas. Aliás, os Estados Unidos teve abraços com aquele problema de alface, e depois veio-se a descobrir, muitos meses depois, que aquilo que se dizia à boca pequena, afinal era verdade, e que o grande foco de contaminação daquela alface estava relacionado com uma exploração pecuária de vacas, numa vacaria que havia lá ao lado, e as águas da chuva e tudo mais acabava por ir contaminar as alfaces, tá? Por isso aquela pergunta da grávida que fazia se eu estou grávida e, portanto, se eu tirar as folhas de fora, se eu posso comer as folhas dentro da couve roxa sem desinfetar. Não, porque a água está contaminada, ou pode estar contaminada, e portanto eu tenho que, obviamente, que desinfetar o máximo. Eu tenho que pensar sempre, os outros fazem a parte deles e eu faço a minha, tá? Portanto, nós nunca nos podemos divorciar da nossa responsabilidade individual enquanto consumidores, e vivemos num meio em que o risco zero não existe. Eu tenho que partir sempre desse pressuposto. Eu saio de casa, pego no meu carro, o fabricante do carro teve todos os cuidados, eu levo o carro à inspeção, as estradas são produzidas com todos os cuidados, tirei a carta de condução, fiz tudo isto. No entanto, não significa que não aconteça qualquer coisa. O mesmo acontece com os alimentos. A indústria tem todos os cuidados, é obrigatório os licenciamentos, o governo faz, através da ASAI, faz as suas inspeções, os próprios supermercados também, mas não significa que não aconteça qualquer coisa. E eu própria também tenho que cumprir a minha responsabilidade. Eu acho que está na altura, melhorar a literacia alimentar está assim par a par com melhorar a nossa responsabilidade individual. Eu não posso achar que a indústria é responsável por todos os alimentos e pela segurança de mas eu também tenho a minha responsabilidade. A partir do momento em que eu vou buscar ao supermercado, a responsabilidade é minha, não é? Porque a maneira como o produto tem lá uma validade, mas se eu não respeitar as condições de conservação, acabou, né? Já perdeu a validade por completo. Então vamos lá aqui andar, que já são 7h22 e eu quero que vocês vão jantar a horas decentes. O que acontece aos nitritos e aos nitratos no nosso corpo? Porquê é que as autoridades estavam então tão preocupadas com as folhosas riquíssimas em nitratos a serem consumidas pelas crianças? Coisa estranha. Desculpem lá. Eu acho que a Siri... enfim, aconteceu aqui uma coisa estranha com a Siri. O que é que acontece? Na nossa boca, através da nossa saliva e de umas bactérias que existem na nossa saliva, os nitratos são transformados são convertidos em nitrosaminas, ok? Portanto, lembra-se aquilo que eu vos disse, o problema até que nem são bem os nitritos ou os nitratos, o problema é que transformam-se nas suas primas tóxicas, que são as nitrosaminas, não é? É tipo assim a ovelha negra da família. São essas nitrosaminas que me vão dificultar em muito, a nível da hemoglobina, vão dificultar, por exemplo, a transferência, o transporte de oxigênio nas células. Portanto, quando alguém diz, eu vou ali comer fiambre à vontade porque isto não faz mal nenhum e não tem problema nenhum, o que a pessoa pode não estar a pensar é nisto. É que os nitratos e os nitritos que vêm no fiambre, ou que vêm, cá está, noutras folhosas, acabam por, na minha boca, se transformar em nitrosaminas, ou quando aqueço no micro-ondas, em nitrosaminas, e isso vai dificultar o transporte de oxigênio no meu sangue. Obviamente que esta é uma das razões pela qual são considerados potencialmente carcinogénicos. Todas as nossas células precisam de bom oxigênio, como é fácil de entender, não é? Ok, partilhem esta live depois com amigos, porque acho que esta parte é importante. As pessoas às vezes não têm noção de como é que as coisas acontecem, e quando lhes é explicado é mais fácil de entenderem. Portanto, aqui está, se quiserem tirar assim um screenshot disto, uma fotografia, para partilharem depois também a live e para trazer as pessoas para entenderem esta parte, é isto, ok?
O nitrito absorvido, porquê? Porque alguns destes nitritos, viram no slide anterior, alguns são ingeridos e eliminados. Portanto, eu ingiro os nitritos e os nitratos, eles são eliminados, só que não são todos. Portanto, quanto mais eu comer, mais elimino, mas também alguns que ficam cá de forma residual. Vão reagir com a minha saliva e vão reagir negativamente e vão reduzir a habilidade da minha hemoglobina transportar oxigênio para as minhas células. Este é um dos grandes problemas dos nitritos, não é? Vamos lá então continuar o que é que eu preparei aqui mais para vocês. E o resumo, portanto, o nitrito e o nitrato, ou os nitritos e os nitratos, convertidos em nitritos, okay? Lembram-se daquilo que eu vos disse no início? Nitrato, até que é uma coisa porreira, nitrito já é assim mais, ixi Maria, convertido em nitrito pode contribuir para a formação de nitrosaminas e algumas destas suas primas tóxicas são potencialmente cancerígenas. Portanto, quanto menos eu ingerir, menos vou reter. Apesar de saber que o meu organismo tem esta capacidade fantástica de eliminar, isto é como trazer lixo para casa, não é? Eu trago lixo para casa, coisas que não prestam, levo lixo para a rua, mas quanto mais trago para casa, posso não levar na mesma proporção para a rua, que nunca se leva, não é? Portanto, a pessoa fica sempre com alguma coisa acumulada. É exatamente o mesmo que acontece com o nosso corpo. Tá? Por isso é que é importante facilitarmos os nossos canais de eliminação. Curiosidade, em 2020, portanto há 2 anos, não é? Quase que nos esquecemos que há aqui 2 anos de pandemia pelo meio, mas pronto, no início de 2020 a EFSA reavaliou, portanto tinha vindo a fazer esse trabalho e reavaliou todos os aditivos, atrasou-se aqui um bocadinho por causa da pandemia, mas reavaliou todos os aditivos autorizados antes de janeiro de 2009 e foi também ver esta questão dos nitritos e dos nitratos e trouxe isto na forma de número, na forma de ES, para vocês verem o que é que têm nos vossos rótulos aí em casa. Basta irem ao frigorífico, nomeadamente as carnes, alguns queijos às vezes, lasanhas, vejam nos rótulos, diz nitrito ou nitrato, ou nitritos e nitratos, ou então vai estar como E249, E250, E251, E252. Estes são alguns dos exemplos. Portanto, eles foram reavaliados e, entretanto, a EFSA diz que afinal também não é a quantidade a que nós somos expostos, não é para ser considerada realmente grave para a saúde humana. Mas, como eu costumo dizer, antes disso, quando uma coisa é carcinogénica ou genotóxica, a EFSA tem que dizer que não é potencialmente grave, mas nunca vai dizer que há um limite, apesar de ter definido o limite, que há um limite seguro. Porque a partir do momento em que afeta o meu ADN e pode gerar cancro, nunca existe um limite seguro. E isto acontece também com este tipo de produtos. Mas é um mal necessário. Não é? Se eu quiser comer fiambre, portanto é uma carne cujo o tempo de vida foi prolongado, é transformada, isso tem um custo para a indústria que tem que adicionar isso e vai ter um custo inevitavelmente também para a minha saúde. Portanto, vocês têm que ponderar se vai dar o gosto para o desgosto. Já perceberam quais são as consequências? Uma vez, de vez em quando, obviamente que o organismo irá ajudar-me. Agora, se eliminar, se eu fizer isto sistematicamente, se eu trouxer lixo todos os dias para dentro de casa, às tantas já não tenho por onde me mexer. Portanto, é o que acontece às vezes aos organismos que estão altamente inflamados. Há pessoas que não estão gordas, estão altamente inflamadas. Basicamente, não estão doentes, estão altamente inflamadas e que depois, obviamente, todas as doenças precisam de um terreno fértil inflamado para se desenvolverem. Está bem? E pronto, basicamente era esta questão dos nitritos e dos nitratos que eu gostava de vos trazer. Vou só aqui ligar os comentários para ver os vossos nomes, basicamente. Então, vamos aqui às perguntas. A primeira que temos aqui da Diana Biggs. Hello, Diana Biggs. Então, Diana, aquecemos a sopa de espinafres no fogão, então? Exatamente. Eu tenho uma panelinha, uma maior, outra mais pequenina, de vários tamanhos, e aquecemos como aqueciam as nossas avós, também. Quando vocês tiverem uma sopa ou um alimento que tenha muitas folhosas, olham para aquilo é muito verde, portanto é provavelmente rico em nitratos, que é uma coisa boa, vão usufruir, tá bem? E usufruir aquecem
a 70 graus, já sabem, quem não sabe fica a saber, depois quem vier para o curso gratuito vai aprender isso. 75 graus é a temperatura ideal, fervem e comem, não é? Para usufruírem e não estar a transformar aquilo nas suas primas tóxicas, como eu vos estava a dizer. Depois temos aqui um outro ponto, da Diana ainda, ok. Ontem vi uma influencer a mostrar que podíamos reutilizar os queijos que estão nas embalagens inchadas. Vejam nos stories, está bem? Porque já fizemos essa correção. Não sei se está a falar da Teresa da Healthy Bites. Se é, eu já falei com a Teresa, está tudo bem. Ela já pediu, já disse o que estava mal. Não, nós nunca devemos reutilizar embalagens inchadas, nunca, jamais. E quase certeza, não tenho a certeza, mas teria que ver que aquela embalagem de queijo fresco no rótulo dizia consumir até. Quando se diz consumir até, é até aquela data, significa que a partir daquela data o fornecedor já não se responsabiliza pela vida própria das bactérias. Na verdade, é o que ele vos está a dizer. Tá? Portanto, nunca façam isso. Nem enlatados, nunca consumam nada de embalagens opadas. Nós dizemos opadas, é o nome técnico para inchadas. Dê uma olhada nos stories. Os queijos frescos também têm nitritos, vai ter que ver, está bem? Se tiverem, vai estar no rótulo, porque vai depender de fornecedor para fornecedor, está bem? Alguns fornecedores colocam isso, normalmente é mais em alguns curados, mas o fabricante é que vai definir. Por isso é que quando me perguntam assim, Suzete, a validade do iogurte, depende, há iogurtes que diz consumir até e há outros que diz consumir de preferência. Queijo fresco, há queijos frescos feitos de maneiras diferentes. Nós temos queijo fresco, diz consumir até, e depois temos um queijo fresco que já dura um bocadinho mais e que diz consumir de preferência. Porquê? Porque pode ter, além do leite e do soro e daquelas coisas, ter algum tipo de conservante. Tá bem? Portanto, o fornecedor é que vos vai dizer, e o fornecedor comunica convosco através da embalagem. A embalagem diz assim, dentro de mim, ou o rótulo, aliás, dentro da minha embalagem está isto. E eu tenho que olhar para a embalagem e para o rótulo e pensar, o que é que está dentro de ti, rótulo? E ele vai dizer, dentro de mim, rótulo, da minha embalagem está isto. É importante termos esta prática também. Melhorar a nossa literacia tem a ver com interpretar os rótulos, que é um dos módulos do curso gratuito. Quem não se inscreveu é muito simples, quem chegou aqui agora, basta ir ao link da minha bio, tem lá a inscrição direta, pronto, inscrevem-se. No curso que é cozinhar sem dores de barriga, são 5 dias para aprenderem, para começar a aprender o que é isto da alimentação segura e começar a ter uma cozinha de alimentação segura aí em casa. A alimentação segura é o pilar esquecido, completamente esquecido, da alimentação saudável. Não há alimentação saudável sem alimentação segura, mas o pessoal esqueceu-se disso, as entidades esqueceram-se muito disto e começou-se a falar e a educar o consumidor pelo telhado. E o telhado é a alimentação saudável, esquecendo-se que existe uma coisa que se chama caboclos e pilares e paredes, que é a alimentação segura. Portanto, está na hora de reverter aqui um bocadinho o processo e aprendermos sobre alimentação segura, porque está diretamente relacionado com a nossa saúde. Os queijos frescos depois do prazo podem-se quê? Podem-se comer? Não. Consumir até. Nada de coisas dessas. Aquilo tem bactérias vivas, meus senhores. Aquilo tem... Senhores e senhoras, aquilo diz lá pasteurizado, não diz esterilizado, ok? Pasteurizado é uma coisa, esterilizado é outra. Aprendemos isso dentro do nosso curso. Olá, quanto tempo e como podemos guardar a gema do ovo no frigorífico? Sherlock the Queen, you need to come to the course. No curso explicamos sobre ovos e eu tenho um destaque no meu perfil sobre ovos. Mas muito rapidamente a gema de ovo no frigorífico vai congelar ou vai manter só no frigorífico? Não vai durar mais do que 2-3 dias, eu não arriscava. E depende da temperatura a que está o frigorífico e a umidade. Isto não é tudo assim, trigo, leite, farinha, amparo, não é tipo... Suzete, quantos dias está no frigorífico? Não sei. Eu não sei se vocês controlam a temperatura do vosso frigorífico, a que temperatura é que está, se vocês têm o frigorífico devidamente organizado, je ne sais pas. Por isso é que eu não consigo dar respostas absolutas, depende de muitas coisas. O iogurte natural depois do prazo é a mesma lógica do queijo fresco? Exato, está bem?
Lembrem-se que se diz consumir até, é consumir até. A partir daquela data, o fornecedor está-vos a dizer, atenção, que as bactérias más vão conquistar terreno às bactérias boas e vocês podem ter um prejuízo para a vossa saúde. Que se lixe, na segurança alimentar, que se lixe o desperdício. Ok? Eu tenho um post sobre isso. Que se lixe o desperdício quando o que está em causa é a minha alimentação segura. Porquê? Não me adianta de nada, então eu vou poupar alimentos e desperdiçar saúde? Mas que grau de inteligência é este? Eu tenho que saber lidar com os alimentos, eu tenho que saber prolongar a validade dos alimentos, saber interpretar os rótulos, saber interpretar as condições de conservação. É por isso que eu criei os cursos, para vos ensinar essas coisas todas. O direto vai ficar gravado, este sim. Tá bem? O curso não fica, mas estes diretos ficam. E pronto, e temos 7h35, vamos à nossa vidinha. Ok, temos aqui mais duas. Carrapotinha 76, _ 76. Muito obrigada pela sua exposição, adorei. Obrigada, ainda bem, fico feliz. Eu adoro fazer isto, adoro passar conhecimento, tento passá-lo de forma mais simples possível. A Liliana pergunta, e os nitratos de beterraba são benéficos? Foi aquilo que eu vos disse, os nitratos dos vegetais são benéficos para nós, tá bem? Desde que vocês depois não andem a aquecer beterraba no micro-ondas, por exemplo. Tá? Não transformem aquilo nos seus primos tóxicos. E pronto, acho que temos... Esperem lá, deixem-me desligar... Parar de compartilhar, já devia ter feito isto há mais tempo, está mais próximo. Iogurte caseiro, sim ou não? Sim, claramente sim, com cuidados de higiene, tá? Porque senão depois é pior a emenda do que o soneto. Nada de fazer... Existe muita prática, ainda bem, nós cozinharmos cada vez mais em casa, mas lembrem-se de uma coisa. Há 40 anos nós começámos a deixar de cozinhar em casa e a indústria ganhou terreno. Mas também se reduziram as intoxicações e os resultados das toxinas e mortes e por aí fora. Nós estamos a voltar a cozinhar cada vez mais em casa. Isso é possível, sem problema, desde que eu saiba da alimentação segura. Porque senão estou a cometer erros graves, como o dos queijos, por exemplo. Pode ser um erro grave. Tá? Nomeadamente, enfim, se estiver a falar de grávidas, então nem pensar nisso. Sabem perfeitamente que eu digo sempre às grávidas, só ver se ficou aqui alguma coisa perdida, as grávidas não devem comer queijo sem ser cozinhado, nem o pasteurizado, devem cozinhá-lo sempre. E os médicos que dizem que não, podem me fazer perguntar porquê, porque eu explico depois porquê. Quais os queijos onde são usados estes conservantes? Olhem para o rótulo, está bem? Todos variam, todos os fornecedores têm modos de produção completamente diferentes. Estou com dificuldade em assistir ao quê, Ana Contreiras? Não sei, não percebi. Ok, acho que está tudo bem, não é? E pronto, vamos jantar? Done? Obrigada, espetacular, explica tudo muito bem, é a Clara a falar. Ok, secar o queijo fresco depois do prazo. Não, exatamente, é aquilo que já tínhamos falado. Não façam isso, tá? Não. Até por uma outra razão, já agora para terminar. O queijo fresco não tem as mesmas bactérias, que é aquilo que é a flora epifítica, que um queijo curado tem. O resultado final não é o mesmo, tá? Porque uma coisa é fazer queijo curado de queijo cru, outra coisa é de queijo pasteurizado. Se eu já pasteurizei, eu já matei algumas das bactérias. Algumas delas queriam maturar e dar sabor. Isto é um bocadinho mais complexo. Um dia destes estou a tentar trazer-vos o melhor e o maior e talvez o mais antigo especialista de queijos em Portugal. E um dia podemos falar sobre isto. Estou a tentar convencê-lo, vamos ver se a coisa vai acontecer. Ok? Então vamos jantar. Beijocas e vemo-nos numa próxima live. Terça-feira estamos cá, depois digo-vos o tema. E sexta-feira tenho uma novidade para vocês, mas ainda não posso dizer. Até lá, vão se inscrever no curso gratuito, está bem? Beijoquinhas, adiós, vou deixar isto gravado. Se eu ainda me lembrar como é que é. Beijinhos.